Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Boa tarde, meus queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Boa tarde a todos. Graças a Deus, nessa segunda-feira abençoada, onde nós temos o privilégio, a oportunidade de crescer, de nos destacarmos aí como homens de Deus, homens abençoados, cheios do Espírito Santo, tementes ao Senhor. Ou seja, esse é o padrão, né? O padrão que nós temos que perseguir é o padrão do Senhor Jesus, né? É o padrão de excelência, o padrão de santidade, o padrão de firmeza, o padrão de integridade. Então, esse é o nosso papel. Todos os dias dar passos, né? O progresso é um estilo de vida, é um dia a dia, né? Não vai acontecer da noite para o dia e uma vez só. Na verdade, nós estamos construindo uma vida de progresso, de vitórias, uma vida poderosa todos os dias, quando nós acordamos e decidimos fazer deste dia, né, do dia que nós estamos vivendo, do presente, que é o dia de hoje, o melhor dia das nossas vidas. Então, você que está aqui nos acompanhando, aqui pelo meu canal Murilo Rossafa no YouTube, ou você que está pela rádio em São Paulo, Adore Mais FM 102.1, boa tarde para você. E aproveite esses 2 minutinhos aí para mandar para os seus colegas de trabalho, seus amigos, seus grupos, né? Aí as nossas lideranças também, mandar aqui para os obreiros, né? Então, que Deus abençoe a todos nós nessa segunda-feira abençoada, em nome de Jesus. Boa tarde a você que está aqui conosco pelo chat, o James, o João, o Alex, a minha Mariana, o pastor Cauê, o Anderson Drummer, esse daqui eu já vi em algum lugar, né? Pastor Alexandre, a Thaisa, sempre aqui companheira, quem né? viu? A Taqueiroz, o Drummer aqui eu já vi. É aquele que tocava bateria na igreja. Então, boa tarde a todos vocês, a presbítera Glaucinete e, é claro, o meu companheiro aqui. Boa tarde, Anderson. É tu mesmo. Boa tarde, Não é só Murilo. O drummer, não, é você Boa também. Boa tarde a todos. Ele é o drummer, você é o do violão. Eu estava ali ouvindo, o Jonatas estava me dando um sinal. Boa tarde, Murilo, boa tarde a todos. Grande segunda-feira, grande dia, né? Mas a gente sempre tem aquele gás, né? A mais na segunda-feira, principalmente a segunda-feira após, né? O jejum, né? Os projetos de conquistas. Ontem foi o dia do jejum, aquele dia que a gente tem uma dose a mais. E segunda é o dia mais cheio, né? A gente sempre falou, eu há mais de 20 anos na minha vida, eu falo, prego, converso nas conversas que não são de bar, nunca foram, graças a Deus, né? No máximo conversa da lanchonete da igreja, né? Que o dia mais puxado para mim era domingo, né? Enquanto eu estava no Brasil, como qualquer interno dentro do Ministério Mudança de Vida, o dia mais trabalhoso, puxado, o dia que acorda mais cedo, o dia que você vai dormir mais cansado, né? Por isso fica a dica, né? Domingo não é dia de atendimento, principalmente pós-jejum dos projetos de conquistas. Fica a dica, né? Não, todo dia a gente está à disposição, todo dia, só que atrás... Somando tudo, são cerca de 7 horas de culto, né? O interno, né? Interno líder daqueles da linha de frente, igual a gente era, daqueles que às vezes atende, ora durante o período do jejum, fica 1 hora antes de começar o culto em pé. Às vezes fica atendendo até 1h30 depois. Se tiver o culto das 18, eu cheguei a ficar em pé no domingo sem dobrar o joelho, 11 horas. É verdade. De você pegar ali, vamos falar das 8, sem contar quem já chega às 7. O pé tá matando. E você vai até o fim do culto das 8, e ainda depois do culto das 8 tem uma quirelinha de alguém que chega depois, né, e vai. Não, assim, a gente tá à disposição, vai atender. Mas... Quantas vezes que a gente já atendeu assim com câimbra na perna? O pé ele tá querendo fazer a gente desistir, né? Sim, já atendemos com câimbra na perna, mas fica a dica, né? Então, isso
isso tudo que eu falei é só no Brasil. Porque aqui o dia mais corrido, mais puxado é segunda-feira. Então, fica a dica para segunda, o que você pegou do domingo aí também, né? Então, por quê? Aí você vai falar por quê? Porque para nós todos aqui, o nosso dia na segunda, ele começa de fato 3 horas da manhã. Todos os internos acordam 3 da manhã para estarem aqui na igreja às 4. Aí tem oração de Jabes, tem culto, tem reunião. Quando tem reunião tem algum trabalho, tem alguma coisa e tal. Aí tem... você tem organização da igreja, você tem o trabalho agora, depois você tem um culto, depois tem oração, intercessão. Então é o dia que começa mais cedo e o dia que termina mais tarde as nossas atividades. É o dia cheio também, né? É o dia que a gente tem, o dia inteiro a gente tem coisas que a gente está fazendo, né? Então é aquele dia que a gente já tem um gás a mais, né? Tanto que assim, o meu projeto de vida de domingo, ontem inclusive eu cumpri com esse projeto. Tentar dormir até às 7 da noite? Não deu porque eu cheguei já era mais de 7. Ontem eu cheguei era 7h34. Teve a tarde, né? Só tomei banho, escovei os dentes, fui lá, dei um beijo na Linda, falei pra Iana, ó, se possível nem mexa a cama quando deitar para não me acordar, porque ela dorme mais tarde. Falei, não quero ser interrompido. Deitei às 8 ali e acordei hoje um pouquinho antes das 3. Graças a Deus. Minha noite não tem do que reclamar, não. Graças a Deus, pessoal. Boa tarde a todos que entraram depois, né? O Wilson, a Ana Cleide, o seu Richard, o Edileuto, a Daniela, a Fernanda Vita, a Camila, a Dona Neide, o grande Luciano. Graças a Deus, sumido, pessoal. Hein, Luciano? Faz tempo que eu não via ele aqui. Não, eu acho que ele frequente. tá todas, No hein, chat. antes. Eu não lembro de ter visto, não percebeu? Toda vez ele entra dando o grito dos 300 valentes. Graças a Deus. E, meus queridos, algo muito importante para nós falarmos no dia de hoje, né? É para analisar cada homem, né? Cada um de nós que está aqui, cada homem que está acompanhando, nós trazermos a nossa consciência para qual caminho nós estamos levando a nossa família, né? Para qual caminho que nós estamos guiando a próxima geração. Porque é claro, é notório, né? A gente vê, né, Anderson, uma luta violenta do diabo, do mundo, para destruir a figura masculina, a figura do homem, o que representa o homem, né? Infelizmente, muitos, na falta de identidade, vão aceitando isso, né? A gente vê ao longo das últimas décadas, né, Anderson? A gente vê um refinamento no corpo, no rosto dos homens. Você vê que os homens de hoje em dia, muitos não têm barba, né? Eles estão vindo com uma, devido até à alimentação, a falta de atividade física, né? A testosterona tem vindo já, tem estudos que tem, você já deve ter visto estudos assim, né? Tem estudos que vão mostrando que das últimas décadas a testosterona média do homem tem caído. Seja pela alimentação, seja pelo estilo de vida sedentário e aquela coisa mais acomodada, passiva, tem diminuído. Então isso reflete não tem tantos pelos, né? Reflete no emocional fraco, reflete na falta de posicionamento, de firmeza. Ou seja, tem estudos, inclusive, pessoal, falando até que ponto isso é tendencioso, até que ponto isso é verdade, eu não sei. Mas é uma luta tão violenta nessa parte, é uma guerra espiritual que nós vivemos, né? Que você vê a maior parte das síndromes, um aumento da homossexualidade, uma série de situações atacando principalmente doenças, diagnósticos mentais, atacando especialmente os homens. E tem havido, já ouvi sobre estudos que o cromossomo Y, que é o masculino, ele tem enfraquecido ao longo dos anos.
Ou seja, que significa? Que a tendência no futuro é que vá havendo menos homens e vá nascendo mais mulheres. Então veja. Ou o quê? Ou homens mais fracos, né? Se ele está enfraquecido, já o cara já nasce. Já nasce a tendência, já na desvantagem, como diria. Logicamente, isso, né? A tendência, o cara já nascer meio ali, né? Vamos falar. Exatamente, com muito mais fraqueza. Então, veja, é que o problema do tempo que nós estamos vivendo é realmente nossa. Né, de homens que foram saindo do seu lugar, do seu papel, e consequentemente mulheres que foram saindo do seu lugar, do seu papel, e consequentemente as crianças perdidas, porque onde tem um homem fraco, vai acabar saindo uma mulher mais forte. E se essa mulher não for temente a Deus, o que acontece? Se ela tiver ainda meninos, o padrão do que ele está vendo o pai dele é fraco, logo ele vai ser fraco. E se a mãe dele se torna muito forte, logo ele também se torna fraco, porque agora ele vai ter uma figura que ele vai se sentir subjugado. Então, na vida, ele vai ser um fraco e ele vai buscar uma mulher mais forte do que ele, ou seja, vai alimentando esse ciclo de fraqueza. Então, é onde nós vemos, por exemplo, que nós falamos ontem na palavra, é aquele paralelo, né? Quando Elias... ele foi lá para falar com aquele povo. Quem é que comandava o país? O Acabe, um líder fraco, que atraiu maldição para aquela nação inteira. E quando Elias foi lá confrontar o povo, tem 850 profetas aqui, 450 de Baal, 400 de Azerá. E eu sou o único profeta de Deus que sobrou. E quando ele foi restaurar o altar, ele falou assim, aproximem-se. Ele disse para o povo se aproximar. Ele falou, até quando vocês vão cochear? Até quando vocês viverão com uma mente dividida, divididos em duas opiniões? E qual foi a resposta do povo? Você lembra, Anderson? Qual foi a resposta? Nossa, boa. Não, essa foi a segunda parte, quando puxou, né? Vamos ver que Deus que vai descer. Mas qual foi a resposta do povo? Silêncio. O povo não disse nada. O Elias confrontou o povo. Até quando vocês vão viver de modo dividido? Vocês não têm convicção. Os 850 profetas do diabo, eles acreditavam que o Baal e Azerá eram deuses que fariam alguma coisa. Elias acreditava no Deus vivo. E o povo? Ficou olhando, ficou ouvindo. Ou seja, não tinha convicção. E a maioria ali, por ser lideranças, por ser cabeça, a maioria que estava ali era quem? Homens. Então os homens ficaram em silêncio. Então é isso que nós temos que analisar. Para qual destino nós estamos preparando a futura geração? Nós vemos o paralelo disso, o Josué. Josué sempre foi um cabeça, ele sempre foi um homem firme, focado, corajoso, determinado. No final da vida dele, ele estava lá, botando ordem na vida dele, na casa dele. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vocês seguem o caminho de vocês. Vocês querem servir os deuses derrotados, que todos os deuses fracassaram? Vocês querem seguir esse exemplo? Ou o Deus do Terá, o Deus do atraso, o Deus dos antepassados idólatras? Fica a escolha de vocês. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, você tem que fazer essa análise. Você vai ter os resultados daquilo que você tem plantado. Se você é um homem que ainda é aquele passivo, é aquele que está só olhando as coisas, não se compromete com nada, não se compromete com Deus, você está trazendo para a sua futura geração a fraqueza, a imoralidade, a destruição e a infelicidade. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que falar nesse programa. Né, Anderson? Com certeza. Uma das palavras de hoje, né, vai muito ao encontro do que você acabou de falar, que é a palavra dos frutos, né? A gente, às vezes, quando ouve falar de frutos, você pensa no fruto dos outros, né? O fulano dá frutos ou não, que árvore que é, né? Que árvore que não é.
Porém, a gente muitas vezes precisa, aliás, sempre precisa, ver que tipo de fruto a gente está dando, começando pela nossa família, né? A pergunta ainda que eu fiz e que eu faço é assim: tudo que você faz, porque o que o fruto, vamos falar na forma mais simples, para que serve um fruto da forma mais simples? Para alimentar alguém, certo? O fruto é para alguém comer. Vamos lembrar, isso não é minha cabeça, vamos lembrar quando Jesus estava com fome, estou uma figueira e ela só tinha folhas, ele amaldiçoou a figueira, porque ela não lhe deu alimento, né? Então, assim, o que você faz? O Murilo falou muito da família agora. Então, quem é a família de um homem? Primeiramente, a despeito do que você pode pensar, é a sua esposa, né? A mulher vem primeiro, depois os filhos. Você alimenta a sua esposa? Você é um homem que alimenta a sua esposa? Faz aquela arvorezinha agora aí. Eu alimento a minha esposa como? Eu alimento a minha esposa espiritualmente? Se a minha mulher precisar de oração, e não vamos colocar aqui comparações de, ela tem a igreja, não tem, ela tem o pastor da igreja, ela tem o bispo da igreja, ela tem a bispa, não, vamos lá. Digamos que vocês viajam, né, e tua esposa tem um problema ali, uma dor, toma remédio, toma isso, toma aquilo, entra na internet. Se ela precisar de uma oração, ela pede para você ou não? Aí você sabe, se alimenta a tua esposa espiritualmente. Primeiro Exatamente. ponto, se alimenta a tua esposa. Eu já até coloquei isso, porque tem gente que vai colocar assim, não, minha mulher não vai pedir oração para mim, porque ela vai pedir na igreja, porque ela sabe que o pessoal da igreja tem a casa firme 25 horas, tem trabalhos espirituais, tem uma série de coisas. Não, então tira essas... E seja sincero com você. Vocês viajam lá para Fernando de Noronha, onde não tem Ministério Mudança de Vida, não tem nem Wi-Fi direito. Aí você chega lá, tua mulher tem uma dor de barriga, toma tudo, não passa. Ela fala, não é espiritual isso aqui, meu Deus do céu. Não, ou às vezes não é nem uma situação assim, nesse nível. Será que já tem esse homem que tem o padrão, né? Por exemplo, ele vai sair de casa, ele já ora com essa família, ele vai entrar no exemplo que você deu, por exemplo, nesse quarto de hotel. Ele ora, porque ele não sabe o que passou por ali, qual a influência, o que fizeram naquele lugar. Se quem estava lá era um povo de Deus, uma pessoa de temor, ou uma pessoa de bagunça, sem critério nenhum, né? Então, esse resguardo, esse amparo espiritual, né? É uma das nossas funções. Sim. Né? E para isso tem que estar por cabeça, né? Tem que ser o sacerdote. Tem que não ser pode espiritual, esperar, né? Liga lá pro bispo Anderson, pro bispo Murilo, vai ali na igreja, fala ali com o bispo Diego, com o bispo Fernando, com o bispo Pedroso. Não, você é o sacerdote, seu filho tá oprimido, sua esposa a casa tá só na bagunça. É mais um para gritar, para mandar calar a boca. Pronto, perfeito. Você falou uma cena que todos nós já pegamos. Eu então vou falar, não vou, perdão, esse aqui eu vou voltar atrás aqui. Não vou, errei aqui agora. Falha. Não sei se todos já pegaram. Eu já peguei algumas vezes, né? Sabe aquela cena? Quem já pegou pode se identificar. Às vezes, devido à personalidade, ao jeito e à pessoa mesmo, é natural a Iana ficar mais alterada e desequilibrar com coisas que a Linda faça, sabe? Daquela oscilada. Uhum. Tem momentos que você percebe que não é a criança. Sim. Que não é só aquele acontecimento. Sabe aquela história de fique em paz, viu, Tamires? Ó, não vou derrubar não hoje, eu já tô ciente aqui. De aquela coisa que toda hora derruba um negócio. Não vou nem brincar com isso aqui, né? Tá falando da Linda e o pai também. Né? Sabe, derruba, quebra as coisas, dá tudo errado, vai sair, o negócio fica ruim, ou aquele dia que na casa já tem um monte de trabalho e tal.
você é aquela pessoa que percebe. Eu peguei uma carona que ele falou, que eu vi a cena aqui. Eu já vivi isso algumas vezes. Você chegar em casa, você perceber que o negócio tá tenso e oprimido. Tá à espreita de ter uma explosão ali dentro, né? Mas você percebe que tá oprimido. Eu não sou uma pessoa de sentir as coisas. Eu não sinto, mas eu percebo. Eu não nego que tá... Sabe quando você percebe que um negócio aqui, alguém vai bater em alguém aqui? Então, alguém tenso, vai... Tá prestes a acontecer algum assim, problema, o né? maior e o mais forte vai bater no mais fraco. E não é devido a essa violência. Porque, vamos lá, a Bíblia fala, não retireis a vara dos vossos filhos. Mas tem casos que tanto o pai quanto a mãe vê que não é cabível. Você vê que não se trata do merecimento de apanhar. Se trata do desequilíbrio da autoridade. É igual ao Brasil. Todo mundo que está sendo preso, que está recebendo tornozeleira, que está sendo censurado, merece ser? Não. Então, mas quem tem autoridade está desequilibrado. Exatamente. Então, às vezes acontece isso com pais e filhos. Não é que o filho está merecendo todas as pauladas nenhuma merece, desculpa. Claro. Palmadas, eu quis dizer. Não é que o filho tá merecendo todas as palmadas, chineladas, sabe? Não, mas às vezes o pai ou a mãe tá desequilibrado. Chega tenso, nervoso, estressado. Então, o homem, na minha visão, ele tem que ter esse equilíbrio de chegar e falar, peraí, o negócio aqui não é isso, vamos orar. Não, Ó, mas esse é o nosso papel de botar ordem, né, nas coisas, né? A gente vê Jesus, ele é o nosso padrão. Você vê as pessoas desequilibradas, você vê os discípulos falando bobagem, ele sempre estava na segurança. Opa, ou seja, eu tenho controle do que está acontecendo aqui. Calma, vamos confiar, vamos orar, não leve em conta o que foi dito, fique em paz, se ninguém te condenou, também não vou te condenar. Você veja que ele não ia na pilha, ele não entrava no emocional dos outros. Outra coisa que o homem faz também, que ele falou aqui, agora eu vou pegar de novo uma carona. Jesus foi mestre em fazer uma coisa que geralmente é o homem que faz. Pode ser que tenha as exceções, mas é o homem que faz. Jesus era capaz de pegar uma pessoa e isolar o momento dela do restante dela. Sim. Te dou um exemplo. Quando Pedro emprestou o corpo e a boca dele para Satanás, para tentar poupar Jesus. Ele disse: para trás de mim, afasta-te de mim, Satanás. Mas ele não queimou Pedro ali a ponto do Pedro agora, né? Acabou, Pedro, nunca mais você anda comigo. Pedro, você não presta. Não, peraí, eu entendo que você tá endemoniado agora, eu entendo que você tá na carne, sua boca agora tá, você não tá sendo espiritual, né? Então agora, para trás de mim, o Satanás, o Pedro é meu discípulo, eu gosto, tá comigo, tem um propósito na sua vida, mas o Satanás que está na boca do Pedro, para trás de mim. Coisa que é o homem, geralmente. Porque às vezes você vê que a tua mulher, você vê, não só a mulher, às vezes o homem tem que fazer isso com a mãe dele, tem que fazer isso com a irmã dele, com a filha muitas vezes. Você vê aquela mulher, que a mulher ela é mais emocional. Sim. Naturalmente, eu tô falando mulher, homem, não tô falando homem como o Murilo falou que o Y já tá alterado. Tô falando normal, padrão. A mulher, como ela é mais sensível também, ela é mais suscetível a algumas coisas. Ela demora mais para sair das estações emocionais, porque ela é menos simples do que o homem. O homem é mais simples. Então o homem ele é mais visual, ele viu, ok, não tá vendo mais? Passou, sabe? Passou, o olho não vê, o coração não sente. Ah, mas você não lembra que fez? Não, isso aí já foi lá atrás, mas foi agora há pouco. É lá atrás, acabou, é o minuto de trás, é a hora de trás. falando, esquecendo das coisas que ficam para dia trás, de ontem, olha para aquilo que está diante Isso aí, de o homem mim. tem que ser assim. Então o homem muitas vezes é aquele que tem que chegar na esposa, na filha, na mãe, às vezes, até na irmã e falar, peraí, essa pessoa te fez, não foi 99, foi 9.999 coisas boas.
Errou aqui, ó, mas isola esse erro. Não isola a pessoa, isola o erro. Isso aí, ó, passa, isso aqui, ó, o quanto que essa pessoa, ela, né, tem isso, Às é vezes legal. daí até o tema pro programa de quinta-feira da Forte e Corajosa, né? Porque às vezes o homem também acerta tanto aí, às vezes uma colocação, uma situação aí, uma comunicação errada, aí já fica como elas brincam, né? Fica aquele tamanduá, né? Aquele bico, né? É. E não passa, e a gente às vezes aquela Mas o homem, meia só se hora... elas forem usar, tem que ser justo. O homem É. não acerta 9.999. O homem acerta 999.999. Quando erra uma. Então, É verdade. como se diz, né? Tem que ser justo. Se falar, né? Tem que ser justo. Porque a aqui. gente, até quando erra, quer querendo acertar, né? Você sabe que a gente quer... Errou por excesso a gente de quer acerto, estar na bem, verdade, a gente né? quer acertar as coisas, né? Como se diz, a exemplo de Jesus. Exatamente. Jesus foi o que não errou nenhuma vez. A gente está caminhando para a estatura do varão perfeito, mas não está na estatura ainda. Então, de vez em quando, assim, acontece, sobra, né? É a sobra. Brincadeiras à parte, claro que antes que alguém já fale, brincadeira, já estou colocando que é brincadeira, né? Mas tem que dar uma, como se diz, daqui a pouco o rapaz que perguntou por que tem o coldre aqui. Para instigar a violência. Para contribuir também com o algoritmo da polêmica. Senão, não vai, Não, né? pelo amor de alavanca. Deus, né? Se isso é o motivo de gerar polêmica, realmente é o nível, infelizmente, que a gente tem vivido, né? É aquela coisa que tudo, né? Aquilo que deveria ser o que é corrigido, não é corrigido. Não é aquilo que é banal, insignificante, a pessoa quer... se pegar, né? Ó, aqui as reações, cuidado para não ser arrebatado. É isso aí. Calma, a gente tem muito trabalho para fazer, tem que ajudar muito aí, muita gente. Não, mas na verdade, se Jesus voltar, você, viu? Ó, se sumir aqui, vocês sabem, né? Vamos acreditar, qualquer coisa que acontecer assim, eu creio que os dois, né? Fica vazia a bancada aqui. É isso aí, né? Então... Como a gente brincou uma vez, né? Só tem o Jonas para botar reprise aqui. Tá amarrado. Ele fala, tá amarrado. Não falou nada, ó. Tá em silêncio ali, ó. Tá amarrado. Demorou 3 segundos. Uma vez a minha mãe falou, né? Ó, eu não vou estar aqui, mas aí depois o Jonas bota o programa aí pra você ficar assistindo. Tá amarrado. Tem gravação até setembro já, né? Aí Então, às vezes o homem, inclusive isso aí que você falou, é um dos pontos que para mim o homem tem que dar esse fruto. O fruto do limite. Porque o que é o fruto? A gente tava falando do fruto. O fruto é aquilo que alimenta alguém. Então a gente só falou até agora do fruto espiritual. Mas tem o fruto emocional. O homem tem que saber quando as mulheres da sua vida precisam de colo, precisam de apoio. Tem mulheres que, se elas não forem apoiadas, elas morrem. Não fisicamente, pelo menos a princípio, mas elas vão morrendo. Você percebe aquele... Vai definhando. Vai perdendo força, vai perdendo ânimo. Aí é o espírito, que a gente já sabe. Vê o quanto está se falando dessa palavra. Por que tem homem que a mulher vive desanimada? Porque não recebe nada da boca desse homem, que é uma boca de ouro, mas só está entregando palha. A boca é de ouro, mas a língua não está entregando, não está falando, né? Ó, que bom, obrigado, olha, como você é importante para mim, se não fosse você, nós não teríamos chegado aqui. E todo homem tem que reconhecer uma coisa. Eu falo isso sempre, quem já viu, assistiu a algum casamento que eu fiz, já ouviu falando isso. É uma daquelas frases que eu repito e não é cansativo para mim repetir. Se é para você, então vai ter que mudar a pessoa aí, né? O pessoal agora mudou lá em São Paulo, que eu não faço mais casamento. Eu nunca vi um avião, um homem avião, casar com uma mulher que era um zero à esquerda, fazer daquela mulher um avião. É verdade. Nunca vi. Você vê que o cara casa com uma mulher, devagar, parada, ele pode acrescentar dinheiro na vida dela, ele pode pagar a escola para ela, pode pagar a faculdade para ela adquirir conhecimento acadêmico, conhecimento secular,
mas ele não muda ela, ele não torna aquela mulher uma mulher dinâmica, animada, uma mulher, um avião. Mas eu sinto em dizer, porque eu sou homem, que eu já vi vários, o famoso Zé Ruela, Zé Mané, aqueles caras, sabe, paradões, sabe? Cara que era assim, devagar, aquele cara assim, que você olhava para ele e você falava, vixe, esse cara não Sem vai ambição, dar. né? E ó, na igreja tem dúzias desses caras. Tem dúzias desses caras na igreja. Que o cara casou, era um Zé Ruela. E casou com uma boa mulher. Uma mulher disposta, dinâmica, assim, sabe, faca nos dentes. Aquela mulher disciplinada, organizada, ambiciosa, não gananciosa. Não confunda essas palavras, porque elas são... tem um abismo entre uma e outra. E principalmente mulher de Deus. Mulher de Deus. Mulher assim que teme a Deus, que não perde casa firme, que não perde propósito por nada. Sim. Mulher que tá ali, sabe? Se tiver trabalho de madrugada, a Mariana que fala ora. isso, né? Quando você vê a bispa, de Traz repente os Deus filhos toca, juntos. você vê aquelas mulheres lá que vai com manta na igreja, que vai com travesseiro, às vezes aquelas mulheres que têm pouca condição financeira, você vê uma manta de cada cor, travesseiro colorido, aquela coisa, mas os filhos estão naquela fileira ali, ó. Tá no frio, tá à noite, e ali essas mulheres levantam um cara. O cara às vezes é pobre, o cara não tem nada, não tem estudo, não tem preparo, não teve pai, não teve mãe, mas casou bem. Ixi, você vai ver daqui a pouco o testemunho desse cara, a história desse cara. Eu nunca vi um homem que pegou uma mulher do zero e levou. Então, de repente você é um homem que você sabe o que falar, você sabe o que fazer. Faça. Fala pra tua mulher o que ela é boa, o que ela te ajuda. Porque, como eu estava dizendo, todo homem que chegou, se você é casado, se você tá bem, você tá abençoado, você tem uma vida construída, muito disso é devido à sua esposa. Muito disso. E é importante você falar para ela, olha, você me ajudou, olha, graças a Deus no céu e graças a você na terra. Olha, onde nós chegamos, o que nós fizemos. Esse é um alimento que o homem precisa dar à mulher, que é o alimento emocional. Ele é emocional, mas ele chega de uma maneira, precisa de um canudo, né? Para chegar nos ouvidos dela, às vezes, para chegar até os olhos dela, você mostrando isso. O que a palavra diz, né? A boca tem o poder da vida e da morte. E o que gosta de usar vai comer do seu fruto. Então, se você usa a sua boca como esse fruto, como ele está falando, você está plantando uma semente boa na vida da sua esposa, nos seus filhos, você está sendo sacerdote, está orando, está abençoando, está elogiando, está vendo os pontos bons. O que você vai colher? O fruto bom daquilo. Se já era bom, vai o fruto da resposta daqueles filhos, da resposta desse casamento, melhorando, dessa esposa mais tranquila, confiando no que você fala, confiando no que você faz, que você é o cabeça, que você conduz a sua família. Ou seja, você não vai ter aquela mulher descontrolada, insegura, desconfiada. Por quê? Porque durante muito tempo ela teve que fazer tudo, ela teve que assumir o lugar do homem, aí ficou aquele desequilíbrio, aí falta respeito, aí falta, obviamente, admiração, aí não vai se submeter, não, porque tem que ser submissa ao homem, não, tem que ser submissa ao homem que é submissa a Deus, que é submissa a Jesus. Entendeu? Então, se tem esse homem que tem ocupado o seu lugar, como a gente falou aqui, ó, quando Elias foi falar com aquele povo, os homens ficaram em silêncio. Aí, quando ele fez a proposta, ó, vamos ver então qual é o Deus que vai fazer descer fogo do céu. Aí eles acordaram, né? Assim, boa essa palavra, ou seja, o povo só queria ver mais um espetáculo, mais um negócio pegar fogo, literalmente, né? Vamos ver. Até eles ficaram na dúvida, né? Puxa, será que Baal vai fazer descer? Porque tem 850, né? Deve ter mais potência aí, né? Mas aí tá mais pro lado do Baal. Esse é o problema dos nossos dias. O povo, os homens, não têm convicção. Quer palpitar em tudo, mas na hora de tomar uma decisão, só toma
da decisão Espera, errada. vamos ver quem vai primeiro. Vamos ver. Que lado que vai Aí funcionar depois mais. ajoelhou, falou, só o Senhor é Deus. Mas Elias não precisou ver fogo nenhum para ter certeza de quem era o Deus. Aquele povo precisou ver fogo descer para acreditar que Deus é Deus. E olha que a gente não está falando de ímpio, a gente está falando do povo escolhido por Deus, que viveu os milagres, que tem todo o histórico de Abraão. Ou seja, a culpa desse nosso tempo é nossa, porque temos vivido esse tempo de homens sem convicção. A gente vê nas histórias do passado, aqueles homens líderes, aqueles homens para frente, aqueles homens determinados, desbravadores. Hoje em dia os caras só querem ficar bonitão, quer cuidar do corpo, mas não quer cuidar do cérebro, quer fazer um vídeo. Esses dias eu vi um vídeo, pessoal, só compartilhando isso com vocês. Tá tão maluco o negócio que muita gente não pensa mais, né? É o que a gente fala, às vezes em tom de brincadeira, mas é a realidade. A gente vive num tempo onde as pessoas têm um cérebro que está derretendo. Por quê? Não lê, não estuda, não tem ambição, não quer crescer, só fica perdido em rede social, em entretenimento, em preguiça, em ócio, né? Não consegue ter tédio, então está sempre se preenchendo o dia de alguma coisa. E o ócio, ele é muito importante, porque é onde a gente trabalha a criatividade, a gente tem ideias novas, enfim. Apareceu um vídeo pra mim que eu fiquei com aquilo assim, foi meio perturbador ver aquilo lá. Um cara lá, bonitão, tava lá num lago congelado. E aí ele cavou um buraco lá. Vai batizar, igual da Sibéria. Então, mas o problema é que ele não tava lá pra ser batizado. Ele tava querendo fazer um vídeo legal pro Instagram. Aí tinha lá a mulher dele, a namorada, não sei quem que tava lá. Mas alguém tava lá filmando. Então, o cara fez um buraco no gelo, tava lá no frio, de sunguinha, tal. Nossa, esse vídeo aqui vai viralizar, né? Olha como que eu sou bonito e ainda faço vídeos legais. O cara não pensa, ele não tá numa piscina, ele está num lago congelado. Ou seja, existe uma correnteza lá. Aí, quando o abençoado pulou, ele nunca mais voltou. Porque a gente não sabe qual é a velocidade que está essa correnteza. Por cima está congelado, embaixo está tudo normal. Então o cara perdeu a vida por causa de um vídeo. Acabou. Ou como aqueles lá que tiram foto em cima de arranha-céu, que sobe sem equipamento. Ainda bem que eu não faço vídeo, porque nesse eu também não ia saber não, viu? Então. Por isso que eu já fico longe, porque eu não sabia disso não. Não, mas... tem água embaixo. A água tá fluindo para algum lugar. Entendeu? Não tá sendo represado. Só congelou a capinha. Eu não sabia. Tanto que quando o cara vai lá pescar, ele tira peixe. O peixe não tá lá congelado, lá embaixo. Ele tá nadando, tá vivendo. Sim, mas você concorda que tem lagoa também, né? Tem a lagoa, mas mesmo assim tem uma certa correnteza. Porque senão ela vira uma represa. Sim, que então, é uma lagoa. Mas a lagoa, a hora que ela chega num nível de transbordo, ela tem que sair para algum lado, senão vai... Concorda que vai encher infinitamente? Sim, né? Vai evaporar um pouco, mas então, nossa, eu não tinha pensado nisso então, também, não. É uma coisa maluca. Então a pessoa perde a vida porque não pensa, mas qual que é a ideia dela? Eu vou ter like nisso. E tá fazendo escolha imbecil, escolha idiota. Não tá olhando, sendo guiado pela palavra, não tem sonhos, não tem ambição. E nesse caso a gente não tem como... Ninguém nem faz a pergunta aí, por favor. Nem faz a pergunta para onde foi. Porque não tem nem dúvida. Você vai tentar Deus? Puxa vida, não. Você tá tentando Deus. Para quê? Qual o propósito? Não, aí já... Então, vamos analisar. Esses dias a gente falou semana passada isso. Destrói o templo do Espírito Santo, será destruído. Tem um monte de... Como se diz... Na lei do céu tem um monte de enquadramento aí que não é bom, né? O fim da pessoa não... Então analisa, vamos analisar junto aqui. Qual é o legado que você vai deixar? A gente falou agora há pouco do povo que estava ali com Elias, o povo de Josué. São legados diferentes. Quanto tempo, né? Quanto tempo? É aquela pergunta que a gente precisa fazer. Qual o legado que você vai deixar? Quanto tempo vai levar para você ser esquecido? Porque é o que a gente falou esses dias. Uma pessoa, ela morre definitivamente não quando ela é enterrada, quando não tem batimento cardíaco ou quando está lá
a 7 palmos debaixo da terra? É quando a última pessoa na face da terra fala o nome dela. Então agora ela morreu de verdade. Tem gente que em 2, 3 semanas, 1 mês, ela já morreu para a eternidade. Ela morreu na história, ninguém mais lembra dela, ninguém mais fala dela. Tem gente que as suas obras, elas estão perpetuando, elas estão falando por séculos, por milênios. Por que Abraão continua vivo, Moisés vivo, Pedro vivo, Paulo vivo? Por quê? Porque eles continuam falando, as obras deles continuam falando. E tem gente que morreu hoje, daqui a 2 semanas você não está nem lembrando mais aquela pessoa. Às vezes foi uma pessoa que não agregou a ninguém, não foi uma bênção na vida de ninguém, não quis ser o melhor, não quis crescer, subir uma montanha, né, de forma geral, ter um impacto na vida das pessoas. Então, o que as suas obras falam? Qual é a memória que vai ficar a seu respeito? Como que os seus filhos vão falar de você? Se vão falar de você? Vão lembrar do amargurado, do amaleque, do passivo, do fraco, do orgulhoso, do acomodado, porque esse é um mal de muitos homens, né, Anderson? A gente vê muito isso. Homens cabeça dura demais. Os caras têm uma cabeça dura, uma arrogância, é uma autossuficiência, precisa separar, né? Tá derrotado em muitas cara áreas. Das antigas, de ser o cara ignorante. Ignorante é diferente do cara que tem convicção. A gente vê os vencedores. A gente vê os vencedores que conquistaram, eles tinham convicção. Tava todo mundo falando, rapaz, isso daí é bobagem, isso daí não vai dar certo. Ó, isso daí não é hora disso. O cara foi lá e resistiu, que é o que a gente vê nas histórias de muitos bilionários aí, da tecnologia, que todo mundo falou que não era hora, é caro demais, é difícil, estava lá na garagem dele resistindo, insistindo no sonho lá, e noites em claro, e lutando tal. É outra coisa. Diferente é o cabeça dura, que a palavra está falando, a mulher dele está falando, os filhos estão falando, o cara não, cabeça dura. Então, o que as suas obras estão falando? Como é que você vai ser lembrado? Você vai ser como o Ezequias? O Ezequias, que viveu, não quis saber de nada, e quando o homem de Deus foi falar com ele do problema que vai acontecer, ia acontecer no futuro, ele falou assim, boa a sua palavra, hein? Bacana, que não vai acontecer na minha época, vou viver em paz. Olha o que ele criou, olha o bicho que ele criou, Manassés, um dos piores reis da palavra. Por quê? Porque ele, de fato, não investiu naquele menino. Ele criou um rapaz revoltado, um revoltado com Deus e com ele, tanto que ele se tornou um dos piores pagãos ali, não porque ele acreditava nos deuses das estrelas, nos deuses do Egito, nos deuses da Babilônia, não, ele só queria desconstruir tudo que o pai dele fez. Então, às vezes, a gente vê esse monte de jovem revoltado, esse monte de jovem sem identidade, que não sabe se é menino, se é menina, essa bagunça, que não se posiciona, que não quer ter filho, que não tem ambição no trabalho. Isso é culpa de um pai que não botou a força lá, ó, não colocou os valores, não orou com ele, não disse, ó, você é um homem forte, você é uma menina abençoada, você é linda, você é especial, para que ela não fosse lá e se entregasse para qualquer Zé Mané, ou esse homem aí, ó, não tivesse força para nada, não consegue lutar, não consegue sonhar, tá aí desmotivado, desorientado. Por quê? Porque não tem alguém lá botando a convicção. Tá lá só para muitas vezes falar ou querer mandar. E não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa ter exemplo. Tem aquelas pessoas estúpidas que falam isso, né? Faça o que eu falo e não o que eu faço. De onde você viu isso? Onde que funciona isso? O que arrasta é o exemplo. Você faz discípulos com exemplo, não com palavras. As pessoas seguem pessoas. As pessoas não seguem palavras, elas seguem pessoas. Então ela vai olhar para você, será que as pessoas querem te seguir? Será que seus filhos querem te seguir? Será que seu filho olha para você, nossa, eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. A sua filha fala, eu quero um homem, quero um marido como meu pai. Quando uma menina, você já deve ter visto isso, né, Anderson? A menina, quando ela admira o pai, ela brinca de casar com o pai, né? Porque o pai é a referência, ó, eu quero esse tipo de pessoa. De homem. Trata bem a minha mãe, trata bem a mim, provê a casa, né? Ou seja, são escolhas, pessoal. São escolhas. Quais escolhas que você tem feito
para que realmente você viva aí as suas obras e você não seja esquecido com o tempo e você trabalhe por essas obras eternas, que é o que a bispa sempre fala, né? Ela não trabalha para o agora, tem sementes que ela planta que eu vou colher, os netos dela que vão colher, né? Ou seja, as próximas gerações vão colher uma semente que foi plantada lá atrás, né? O Abraão plantou uma semente que quem começou a colher foi o Jacó, né? Ele falou, você vai ser pai de muitas nações, só teve um filho da promessa. O Jacó que foi lá e começou a explodir o negócio, né? Um monte de filho, um monte de netos, né? É assim que começa. Mas tudo tem que ter um começo, tem que ter uma base forte. Esse é o nosso lugar. E a gente não pode se omitir, né? Se é o nosso lugar, não vai acontecer. Se você esperar sentado e ficar só assistindo o vídeo, inclusive o nosso, não vai acontecer. Você precisa já identificar que é o seu lugar, fazer esse mapeamento, peraí, deixa eu ver onde eu não estou ocupando. Com a minha mulher, ele falou agora, com a minha filha, você é pai de menina? Eu, por exemplo, já espertamente, né, já é difícil o marido da minha filha, ele falar para ela que ela é linda mais do que eu falei. Vai demorar uns anos para ele cobrir essa marca, né? Então, mas eu estico a régua, né? Sempre estico a régua. Sempre tô falando, né? E até para falar alguma coisa que não tá 100%, eu penso bem como falo, né? Para daqui a pouco também não facilitar a vida de ninguém, como se diz, né? Quando alguém pergunta, já me perguntaram isso algumas vezes, né? Principalmente quem é pai de menino, que fica dando aquela cutucada. Eu sempre lembro, para quem é pai de menino, de homem e tal, eu sempre quis ter filha menina. Primeira coisa. Então, isso não me tenta, né? E outra, eu não sou nem estéril, nem vasectomizado, nem minha mulher. Se eu quisesse ter mais filhos, eu já poderia estar tentando já, né? Ter tido já uns 3, 4. Não é o caso. Tô bem, tô feliz. Mas quando alguém pergunta, mas você não fica mal quando você pensa que a tua filha vai casar? Não, pelo contrário, eu penso que ela vai casar, né? Ela tem que casar, é a lei natural da vida de uma pessoa saudável, em todos os sentidos da palavra, né? E assim, não vou facilitar nem no lado que ele falou, de ser aquele pai que a minha filha vai fugir de casa e vai cair na mão do primeiro. Exatamente, que é né? fugir dessa influência, e desse tirando, padrão, né? assim, a única coisa que eu não tenho vantagem é a questão do cabelo, né? Que minha filha gosta de homem que tem muito cabelo, né? Que ela não vai buscar um igual eu nesse sentido, mas nos outros sentidos, né? Existe um padrão. A gente podia botar uma foto sua aí da época dos anos dourados, hein, antes? Rapaz, né? Aquela que você tá, hein, parecendo o Schwarzenegger, né? Meu Deus do céu, tem uma aí que eu... Será que o pessoal consegue achar essa foto aí em algum lugar? Esses dias minha mãe mandou uma pra mim dessa aí que eu falei, puxa vida. Mandei pra Iana, depois até apaguei. Falei, não vou deixar essa... Depois não ficar cobrando isso aí, não. Mas como se diz, tirando esse lado... Então, eu tô falando eu que tenho filha mulher. Mas você que tem filho homem, você quer que teu filho repita você? Você quer que ele seja você? Ou fale como você? Pense como você? Trate uma mulher como você trata? Que ele seja forte como você? Porque eu já vi pai que era passivo, parado, que era acomodado, mas assim, quase batia no filho, porque o filho tinha que ser dinâmico. Não, meu filho tem que ser um foguete. É o que ele acabou de falar. Como que você é de um jeito, você quer arrastar seu filho, você quer convencer seu filho? A verdade é o seguinte, a gente sabe disso. Os exemplos mais fortes é o que a gente segue. As piores coisas que a gente faz, a gente pegou dos nossos pais. Porque é o mais forte. É impressionante, né? É ou não é? É facílimo pegar a coisa errada, né? Que é o mais forte, não é o Então. errado. Tem coisa boa que a gente pegou dos nossos pais, porque era mais forte. Não tem a ver que é bom ou ruim, é o que é mais forte.
É aquela lei, aquela frase que alguém falou, eu não sei quem, mas o mais forte prevalece. Tem qualidades que você pegou do seu pai que é forte, boa ou ruim. Tem qualidades que você pegou da sua mãe que é forte, boa ou ruim. A mesma coisa somos nós. Tem coisa que você repete teu pai, não é porque era bom ou ruim, porque aquilo foi muito forte pra você, aquilo te marcou. Tem coisa que você pega da sua mãe, não é porque aquilo era bom ou ruim, porque era forte. Então você tem que pensar o que tem de você mais forte. Porque às vezes a gente tá falando assim, filho, faz isso. Filha, faz isso. Mas o mais forte teu não é aquilo que você fala pra ele, como ele disse. É o que você faz. E o que a criança que vai virar adolescente, vai ser jovem adulto, ele vai reproduzir. Você produz. O teu filho reproduz o que você produzia mais forte para ele. Então não adianta você ter o lado teu que você quer convencer, o lado que você vai na igreja de domingo, o lado que você, de vez em quando, você pinga ali uma ofertinha, você pega o envelope vermelho, pega e faz assim do lado do seu filho, né? Cadê? Pega um envelope aí pra mim aí, né? Você pega, você vai na igreja, teu filho tá ali, ó, está ouvindo a palavra. Ele tá ouvindo ali, ó, ele tá ouvindo o pastor falar, ele tá ouvindo ali a pessoa que tá pregando no culto ensinar o que é lei, o que é um dever, o que é uma obrigação, o que é comprometimento e o que é liberalidade, o que é espontâneo. Aí você pega do lado dele sempre o envelope vermelho. E você tá ali, se oferta, e o dia da manhã você quer ensinar ele a cumprir com deveres, a ser uma pessoa disciplinada nas finanças. É o exemplo, né? Eu já vivi isso, eu já peguei atendimentos. Ó lá. Mas essa não. Não, tem melhor. Pelo amor de Deus, tem melhor. Não, tá o Exterminador não, do mas Futuro bem de óculos assim. do Quem mandou? Beck, hein? Quem mandou essa foto aí, ó? Eu não sei, acho que acharam em algum arquivo aí, ó. Poxa vida, hein? Meu Deus do céu. Não, mas nem põe isso, não. tem melhores aí, não. Põe uma mais... Não, se não botar essa, sóbria. vamos botar aquela nossa lá de chapéu mexicano no aniversário, né? Você e o Fer de bigodinho. Poxa vida. Nossa. Melhor essa mesmo. Tava ali, ó. Você viu? Cabeludo, hein? E aí o... Nossa, mas tem melhor, Jesus. Que é isso? Aí, ó, tá o Schwarzenegger no só Exterminador. Só pra mostrar né? o cabelo só, meu Deus. I'll be back. Que coisa. Eu achei que ele não tinha colocado só pra nós, só. Que coisa. Ô Anderson, mas é isso daí, na verdade, é o exemplo, né? A gente vê, ó, o pai e o filho. Se o pai não é... O pai é carnal, o filho é carnal. Se o pai não tem força para orar, o filho também não ora. Se o pai não tem o posicionamento, o filho não vai ter. É o exemplo que ele tem. E lembra bem disso, porque isso não foi eu que inventei, tá? Isso aqui é uma coisa que eu quero que marque todo mundo. A gente tem, às vezes, ainda, quem não amadureceu espiritualmente, a Bíblia falou sobre isso no jejum, né? A lei dos 2 altares, foi, né? Qual o jejum de sexta que ela falou, né? O interno e o externo. O que eu faço no interno reflete no externo. Foi no de ontem, foi ou foi de sexta? Sexta. Que é tem um e tem outro, Sexta, acho. Hã? Foi ontem? Amém. Enfim, é que a gente assistiu os dois, os dois. A gente tá perdido porque assistiu os dois. O erro aqui é pelo excesso, né? Aí a Mariana vai falar que a gente vai ser arrebatado. Se Jesus voltar, vamos mesmo. Em nome de Jesus, né? Tem que estar preparada. Você tá preparada? Né? E aí, vamos ver se ainda tá assistindo. Quer ver? Ó, agora pegou. Pegou, hein? Vamos ver se pegou. Então, assim, ó. Isso aqui eu quero que entre, porque tem gente que vai passar a noite hoje pensando. Você pode fazer força para passar uma coisa para os seus filhos e para as pessoas, mas o que vai pegar é o que é mais forte em você. Então, se você tem algo que é muito forte, quer dizer, se faltou aquela verdadeira conversão, se faltou aquela mudança mesmo, interior, não adianta. Você pode até estar falando para seus filhos, pode estar levando o Manaim, tá ali, não, filho é isso, filho é assim. Mas sabe por quê? O que vai pegar é o que faz lá na casa dele. Né? Isso, é o que é mais forte, é o que é tá mais forte enraizado. É o que tá na casa sabe por dele. quê?
A gente, O a pai Bíblia não falou pega na sobre isso. Bíblia, o pai não sai do celular. Eu quero, não, meu filho, você tem que ser espiritual, você tem que ser um homem de Deus honesto. Opa, A Mariana tem amiga dela que falou assim, ó, entra lá e manda tal resposta que eles perguntaram. Ela pode depois pagar pode pagar um aula. Frozen do aula lá, Aula. porque, ó, essa aí que te avisou aí é parceira, viu? Eu falo que o universo feminino é corporativista. Poucos grupos são corporativistas nada como as antes. mulheres. Aquilo lá é um reino que tem que lutar para não ser dividido. Mas mexe com uma, pra você ver. O Mexe com uma. corporativista é o homem. Aí ela já vai mandar um aula ali, um Zéu pra pessoa ali, ó. Aí você não adianta. Sabe por que a gente pode te afirmar isso? Tem criança que nunca teve contato com nada de moralidade. É isso. Como é que sai imoralidade de uma Faço o que eu criança? falo pura? e não o que eu faço. É uma burrice, assim, de um tamanho, porque ninguém pode ver, mas o diabo e Deus tá vendo, meu. É tão claro isso, assim, é só acreditar na Bíblia, na verdade, né? E aí a pessoa, mas por que o diabo toca? Porque você é a porta da tua casa, você deu legalidade, Você é a você abriu a porta. Você é a Você abriu a só porta, você isso. acredita na palavra brecha? É. Se você abre a brecha, o diabo precisa que alguém ali abra a brecha. Não está escrito que o senhor procurou um para fechar a brecha? Às vezes numa casa não tem nenhum para fechar a brecha. A única pessoa que tem consciência da palavra não está fechando a brecha. Então a brecha está aberta e o diabo vai entrar, ele vai atuar até onde Deus der permissão. Se a pessoa que mais conhece não está fechando, Exatamente. por que Deus vai impedir que o diabo atue lá? Ele falou que seria assim. E ó, Deus é tão bom que ele falou. A maldição vai pegar só até a 4ª geração, mas a bênção vai até a 1000ª. Vai até Então a 1000, gente que escolhe o que está entrando ou o que não vai entrar mais também. Vai até a 4ª, né? Mas se o próximo continuar Aí com o a porta quarto aí aberta, vai é mais aumentando. 4 quatro, mais, sempre desse jeito. Então é a gente que fecha, a gente que abre, pessoal. A nossa casa, o que diz na palavra, né? Que só se domina a casa de um valente se for mais valente do que aquele que está dentro daquela casa. Você só vai imobilizar e inutilizar o valente daquela casa se quem entrar mais forte. Então, você tem que ser esse valente. Você tem que ser essa muralha. Você que... Seus filhos têm que ver você orando, tem que flagrar você orando na sala ou no quartinho deles. Tem que flagrar você lendo a Bíblia. Tem que flagrar você assistindo o programa. Do contrário, o que eles estão vendo você? Você lá chega, me dá paz, me dá sossego, deixa eu ficar aqui no meu jogo, no meu celular. Ou seja, pode ter seu lazer, mas Sem cadê a contar parte a criança que espiritual? flagra o pai exatamente Isso, então, aí pelo amor de Deus, quantos né? casos que a gente ouve? Eu já Que vi aí meu pega na pai. imoralidade, né? Eu já vi meu pai vendo. Eu já vi meu pai ali fazendo. Eu já vi meu pai fazendo isso, né? E você vê que só cresce. Só cresce. Só cresce. Cada vez você ouve mais gente que está trabalhando com isso, gente que ganha dinheiro com isso, aumentando o número de sites, de aplicativos disso. Por quê? Porque tem quem consome. E eu vou dizer nesse ponto, tem trouxa, tem filho do cão. Porque não tem como uma pessoa falar que ela trabalha com isso, que ganha milhões. Mas será que essa pessoa, dia da manhã, vai ter coragem de falar pro filho o que fazia? Mãe, como é que você comprou esse carro? Mãe, como é que você conseguiu pagar tal coisa? Às custas do pecado, né? Mãe, em tal época... Ou pai também, né? Tem homem também. O que você fazia? Onde você estava? Onde você trabalhava? É só você ver essas pessoas que, na década de 90, nos anos 2000, que posavam nua, né? Antigamente era isso que existia, né? Sim. Posava nua. Cadê esse povo aí? Onde tá? Como tá? Você acha que esse povo hoje... Não tem orgulho nunca. O filho... Primeiro, imagina a vida que o filho teve na escola. Vixe. Que ninguém perdoa isso aí. Né? Ah, tua mãe, aí... Ainda mais o povo da nossa geração, que ainda tinha acesso às revistas, né? Ixi. Ou seja, se soubesse, não escapava nunca. E era feito para ser público, né? Claro. Porque o quanto ganhava de dinheiro até a pessoa mesmo. Só que as pessoas não pensavam na época isso, né? Não imaginavam isso na época. Aí depois tem que lidar com as consequências. Exatamente. Frase da Bispa Cleo. Você é livre para escolher, mas escravo das consequências. Eternamente escravo das consequências das escolhas. Então, meus queridos, deixa martelando isso na sua cabeça, viu?
Quanto tempo, pelas obras que você tem tido hoje, quanto tempo você vai levar para ser esquecido? Se é que será esquecido. Vai depender das suas atitudes, vai depender das suas obras, do seu legado. Então, é o que nós falamos no começo, escolhe pois. Assuma um lugar, né? Não fica aí passivo apenas olhando, como o povo aqui, ó, o povo não dizia nada. Então, não faça isso com a sua família, com o seu destino e, obviamente, com a sua salvação, né? Então, que Deus te abençoe. Se você se perdeu alguma coisa, volte e assista ao programa para que você pegue as direções e tenha o hábito de mandar para amigos, para familiares, para que a mensagem do Senhor também dessa maneira possa alcançar outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Daqui a pouco tem o culto aí para os Eliaquins e Deus abençoe a sua vida. Amanhã, 7 da manhã, no Brasil, 6 da manhã, o culto aqui transmitido por Kissime, pelo Bispo. Quarta-feira, Casa Firme. Quinta-feira, o trabalho com as mulheres. Madrugada, temos a oração da Casa Firme, ou seja, vamos crescer, vamos terminar esses 52 dias aí esticados, abençoados, vitoriosos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Isso aí, o grupo que já está nos 52 dias já é um grupo do ânimo, né? Os fortes. E quem vai chegar ao fim é o grupo especial. Então vamos chegar até o fim. Boa noite para você. E como o Murilo disse, se alguma coisa eu vejo que tem bastante gente entrando no final, pega o programa de hoje. A gente falou bastante coisa que é pertinente dos dias de hoje, desde os exemplos até as palavras. Assiste e divulga isso aí, que tem bastante gente, bastante homem precisando ouvir. Um abraço. Um abraço. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.